Você já se perguntou se existe uma força invisível que nos protege em momentos de perigo extremo? Imagine estar em uma cova escura, cercado por leões famintos, e sair ileso. Esta é a história incrível de Daniel, um homem cuja fé inabalável em Deus o livrou de uma morte certa. Hoje vamos explorar como a fidelidade, a oração e a integridade de Daniel não só salvaram sua vida, mas também impactaram um império inteiro. Prepare-se para uma jornada de milagres e ensinamentos que vão inspirar e fortalecer a sua fé. Não perca essa história de coragem e proteção divina. Imagine você ser arrancado de sua terra natal e levado para um lugar totalmente estranho, com uma cultura e um idioma diferentes. É exatamente assim que começa a história de Daniel. Em 605 a.C., Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e levou consigo muitos jovens nobres de Judá, entre eles Daniel. Estes jovens foram escolhidos para servir no palácio do rei, aprendendo os costumes e a língua dos babilônios. A Bíblia nos conta em Daniel 1:3-4 que esses jovens eram, sem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para servir no palácio do rei. Daniel, mesmo sendo jovem, já demonstrava uma fé e um caráter extraordinários. Imagine a pressão de estar em um novo reino, onde todos esperavam que ele se conformasse aos costumes locais. No entanto, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram não se contaminar com os alimentos e vinhos do rei, pedindo ao chefe dos eunucos permissão para comer apenas legumes e beber água. Esta decisão, aparentemente simples, foi um ato de profunda fé e obediência a Deus. Em Daniel 1:8, lemos: Resolveu Daniel, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Deus honrou a fidelidade de Daniel e de seus amigos de maneira surpreendente. Após 10 dias de teste, eles pareciam mais saudáveis e robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Como resultado, o chefe dos eunucos permitiu que continuassem com sua dieta. Mais do que isso, Deus concedeu a Daniel e seus amigos conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel recebeu também o dom de interpretar visões e sonhos, como relatado em Daniel 1:17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, Daniel foi capaz de revelar e explicar o sonho, demonstrando que a sabedoria e o poder de Deus estavam com ele. Esse evento marcou o início da ascensão de Daniel na corte babilônica. Em Daniel 2:47-48, o rei reconheceu a grandeza do Deus de Daniel e o colocou em uma posição de grande autoridade. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia e por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Imagine ser elevado a uma posição de destaque em uma terra estrangeira, onde sua sabedoria e habilidades são reconhecidas por todos. A partir do momento em que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, sua vida mudou radicalmente. Sua habilidade de revelar e explicar sonhos, um dom concedido por Deus, o destacou entre todos os sábios e magos do reino. Daniel se tornou uma figura central na administração do vasto império babilônico. Sob o reinado de Dário, o Medo, Daniel continuou a se destacar. Dário dividiu o reino em 120 províncias, colocando 3 administradores sobre elas, dos quais Daniel era um. De acordo com Daniel 6:3, Daniel se sobressaía entre os administradores e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Este reconhecimento trouxe não apenas prestígio, mas também uma crescente responsabilidade. No entanto, essa ascensão meteórica também atraiu inveja e hostilidade. Outros administradores e sátrapas, movidos pela inveja, procuraram encontrar falhas em Daniel para desacreditá-lo, mas devido à sua integridade, não conseguiram encontrar nada. Em Daniel 6:4-5 está escrito: Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Determinado a derrubá-lo, o grupo decidiu explorar a fé inabalável de Daniel. Sabendo que Daniel orava regularmente a Deus, planejaram uma armadilha que o colocaria em confronto direto com a nova lei do reino. Eles se aproximaram do rei Dário com uma proposta astuta: um decreto que proibisse qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Sem perceber a verdadeira intenção por trás da proposta, Dário, lisonjeado, assinou o decreto, tornando-o irrevogável conforme a lei dos medos e persas. Daniel 6:6-9. Daniel, ciente do decreto, não mudou seu comportamento. Continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Sua fé inabalável e sua coragem em face da ameaça são um testemunho poderoso de sua devoção a Deus. Em Daniel 6:10 lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando seus inimigos o encontraram orando, correram para denunciá-lo ao rei. Dário, percebendo a armadilha, ficou profundamente angustiado, mas por causa da irrevogabilidade da lei, não pôde evitar a punição de Daniel. Antes de lançá-lo na cova dos leões, o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6:16. Estas palavras revelam a admiração e o respeito de Dário pela fé de Daniel, mesmo em meio a uma situação tão desesperadora. Imagine a escuridão e o silêncio absoluto de uma cova profunda. No fundo dessa cova, um homem fiel e justo é lançado, cercado por leões famintos. Esta cena, que parece saída de um pesadelo, é exatamente onde encontramos Daniel. Um homem cuja fé inabalável está prestes a ser testada de maneira extrema. Naquela noite, após ter sido lançado na cova dos leões, Daniel estava sozinho, mas não desamparado. A fé de Daniel em Deus era sua única companhia, e ele confiava plenamente na proteção divina. Enquanto isso, o rei Dário, que havia sido forçado a ordenar essa terrível punição, passou a noite em jejum, sem conseguir dormir, preocupado com o destino de Daniel. Em Daniel 6:18, lemos: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ao amanhecer, Dário correu até a cova dos leões com um misto de esperança e desespero. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com uma voz cheia de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Daniel 6:20. O que aconteceu em seguida foi um milagre que ecoa através dos séculos. Daniel respondeu do fundo da cova, sua voz firme e intacta: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6:22. Essa resposta não só trouxe um alívio imenso ao coração de Dário, mas também confirmou a intervenção divina em um momento crítico. Deus havia enviado um anjo para proteger Daniel, fechando a boca dos leões e garantindo sua segurança.
Este milagre é uma poderosa demonstração do poder de Deus e de sua capacidade de proteger aqueles que são fiéis a Ele, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Imediatamente Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Quando ele foi tirado, todos viram que não havia ferida alguma em seu corpo, provando que ele havia sido protegido pela mão divina. Em Daniel 6:23 está escrito: Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mas a história não termina aí. Os homens que haviam conspirado contra Daniel foram lançados na cova dos leões junto com suas famílias, e antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram. Este desfecho brutal serviu como uma clara mensagem sobre as consequências da inveja e da maldade. Após esse evento, o rei Dário emitiu um decreto a todos os povos, nações e línguas de seu vasto império, reconhecendo o poder do Deus de Daniel. Ele proclamou: Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Daniel 6:26. O milagre na cova dos leões não foi apenas um ato de proteção, mas também uma manifestação poderosa do poder de Deus para todas as nações. A fé inabalável de Daniel e a intervenção divina mostraram que, mesmo quando as forças da inveja e da maldade se unem contra nós, a proteção de Deus é absoluta e inquebrável. Esta história nos lembra que, quando mantemos nossa fé e confiança em Deus, Ele é capaz de realizar milagres inimagináveis para nos proteger e nos guiar. Uma das lições mais claras da história de Daniel é a importância da fidelidade inabalável a Deus. Desde jovem, Daniel demonstrou uma fé que não vacilava, mesmo quando confrontado com a possibilidade de morte certa. Sua decisão de continuar orando a Deus, apesar do decreto real que proibia essa prática, nos mostra que a verdadeira fé não depende das circunstâncias. Outra lição fundamental é o poder da oração. Daniel era um homem de oração, e isso foi evidente ao longo de toda a sua vida. Ele orava regularmente, mantendo uma comunicação constante com Deus. Esta prática não apenas fortaleceu sua fé, mas também o preparou para enfrentar desafios enormes com uma calma e confiança extraordinárias. A oração de Daniel na cova dos leões e a resposta de Deus enviando um anjo para protegê-lo destacam a eficácia e a importância da oração contínua e fervorosa. O legado de Daniel também nos ensina sobre a integridade e a justiça. Daniel serviu sob vários reis e impérios, sempre com uma reputação impecável. Sua honestidade e diligência o destacaram em todas as posições que ocupou. Mesmo quando seus inimigos tentaram encontrar falhas nele, não conseguiram. Além disso, a história de Daniel ilustra o impacto de um testemunho de fé em um ambiente hostil. Daniel viveu em uma cultura que não adorava seu Deus, mas sua fidelidade influenciou profundamente aqueles ao seu redor, incluindo os reis que serviu. O decreto de Dário, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo que permanece para sempre, é um testemunho do poder transformador de uma vida vivida com integridade e fé. Finalmente, o legado de Daniel é um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória vem de Deus. Daniel não confiou em sua própria força ou sabedoria, mas na fidelidade de Deus. Ele reconheceu que sua sobrevivência na cova dos leões não foi por sua habilidade, mas pela intervenção divina. Esta humildade e reconhecimento do poder de Deus são essenciais para qualquer pessoa de fé. A história de Daniel na cova dos leões continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Seu exemplo de fé, coragem e integridade oferece um modelo a ser seguido por todos que desejam viver uma vida de fidelidade a Deus. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a história de Daniel nos lembra que Deus é nosso protetor e guia, e que, com fé inabalável, podemos enfrentar qualquer adversidade. Ao encerrarmos nossa jornada pela vida de Daniel,
levemos conosco as lições de sua vida e o compromisso de viver com a mesma fé e integridade que ele demonstrou.